Que tal vir comigo e dar um pulinho lá no Zelda? Essa segunda fase, ela vai acontecer assim, falando sobre as votações. A população, o povo lá dos Estados Unidos, eles vão votar, os 50 estados, as pessoas vão votar na primeira terça-feira, depois da primeira segunda-feira de novembro. Em outras palavras, eu diria que na primeira terça-feira de novembro, a população começa a votar nos seus candidatos. E é aquela questão, a população ela vai votar nesse dia, ela vai votar no candidato que elas querem, vai estar lá, é por papelzinhos, tá certo? Não tem essa de urna eletrônica, não. É por papelzinho mesmo. Ela vota lá no seu candidato, mas novamente o voto não vai diretamente para aquele candidato. Aquele voto vai orientar os delegados. Só que são outros delegados, esqueçam aqueles delegados. Aqueles delegados eram para escolher, dentre os pré-candidatos, os candidatos. Agora é para escolher, dentre os candidatos, o presidente dos Estados Unidos da América. E quem são esses delegados? São 538 delegados. Esses delegados são divididos dessa maneira. Existem 3 delegados do DC, que no caso é a capital, não é DC Comics, nada a ver com super-heróis, tá certo? É Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos. 3 delegados são de lá. 100 delegados são senadores. E os outros, os 435, são deputados. Então são eles quem vão decidir o futuro presidente dos Estados Unidos. Tá certo? E a partir dessa votação, a votação dos delegados não acontece nessa terça-feira, tá certo? Essa terça-feira ela é estritamente para a população. A votação que eles vão fazer vai acontecer na segunda-feira, na primeira segunda-feira, após a segunda quarta-feira de dezembro. – 19 de dezembro. Esse ano vai acontecer 19 de dezembro a verdadeira eleição para o presidente dos Estados Unidos. Eu acho essa parte um pouco mais fácil de se falar, porque é o seguinte. Os delegados vão votar, tá certo? E se o candidato ele receber 270 votos dos candidatos, no caso, que vai ser os 50%, né? Receber 270 votos mais um, me corrigindo, 270 votos mais um, eles vão eleger o presidente, tá certo? Então precisa ter essa margem de votos. Por isso é tão importante que eles tenham apenas o seu candidato lá exclusivo. Por isso existe aquela pré-candidatura. Porque são vários pré-candidatos. E se todos eles fossem já candidatos para as eleições, não iria funcionar esse sistema de 270 votos. Ia ficar muito desigual. Não ia ser nada legal para os partidos, tá certo? Só que aí, se não acontecer, se eles não tiverem esses 270 votos, nenhum dos candidatos, quem vai decidir o futuro presidente? Vai ser o povo? Não! Vai ser o Senado. O Senado decide quem vai ser o presidente, tá certo? Isso aconteceu, por exemplo, com Thomas Jefferson, importante figura histórica. Thomas Jefferson, ele foi escolhido pelo Senado. Então, para terminar aqui, voltando a falar dos delegados, no caso, esses delegados eles são divididos nos seus colégios eleitorais, beleza? Cada estado ele possui um número de delegados de acordo com a população, de acordo com os habitantes, de acordo com a relevância desse estado no país. E aí isso gera uma discussão, beleza? Por quê? Porque existem uns estados, por exemplo a Califórnia, que tem 55 delegados. Ou então o Texas são 38 delegados. New York, Nova York, são 29 delegados. Flórida também são 29 delegados. Ou seja, se você conseguir os votos desses estados todos, você já dispara lá na frente. Afinal, você só precisa dos 270 votos. E ainda tem mais uma coisa para falar sobre a questão desses votos dos delegados, beleza? Não acontece de forma proporcional. Não tem essa de dividir os votos dos delegados dos estados proporcionalmente como fizeram antigamente. Não tem isso, beleza? Funciona o seguinte. Se você tiver mais votos, por exemplo, eu sou o candidato do Partido Democrata. E lá no estado da Califórnia, eu consegui 61% dos votos. O outro candidato também conseguiu muitos votos. Só que os votos dele vão todos para quem? Para mim, o winner, eu vou levar todos os votos. Então é assim que funciona. Então, imagine essas eleições como um jogo de tabuleiro, onde você tem que conquistar territórios. Mais ou menos assim que funciona. O candidato à presidência ele vai estar preocupado
com aqueles estadozinhos pequenininhos que só tem 1, 3 delegados, sei lá. Não, eles vão estar preocupados com grandes estados. Porque se eles conseguirem vencer nesses estados, eles já vão disparar lá na frente. E afinal, quem é que está concorrendo para a presidência dos Estados Unidos no momento? Eu sei que vocês já devem saber, beleza? Mas só por informação, quem está concorrendo aqui, os tops mesmo, do Partido Democrata, nós temos Hillary Clinton. Ela que é mulher do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Do outro lado, no entanto, nós temos Donald Trump. Donald Trump, que é um republicano, ele é multimilionário, sério, o cara tem muito dinheiro mesmo, está sendo bastante criticado pelos movimentos LGBT, por exemplo, porque ele faz parte de um partido mais conservador e ele tem aquelas críticas. Ele é tipo o Bolsonaro dos Estados Unidos. Eu espero que eu tenha tirado pelo menos o mínimo das suas dúvidas, você não seja mais tão ignorante quanto a política dos Estados Unidos, mas eu sei que ainda assim vai ficar confuso. Eu digo por mim mesmo que eu assisti muitos vídeos e muitas coisas sobre esse assunto, só que de certa forma ainda gera uma confusão. Às vezes na sua cabeça você está entendendo, mas não consegue repassar para outras pessoas. See you later!